Olá meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu venho trazer uma nova reflexão a respeito de ouvir e escutar. Isso inicialmente parece sinônimos, né? Mas será realmente que ouvir e escutar é a mesma coisa? Iniciando o comentário sobre esse tema, para a gente ter um pouco mais de clareza, geralmente nós não ouvimos com clareza. Nossa escuta, ela é muitas das vezes interpretativa. Nós aplicamos os nossos filtros sobre o que nós estamos ouvindo. Nós trazemos as nossas experiências passadas, os nossos conceitos de certo e errado, os nossos pré-conceitos. E uma série de fatores influenciam na interpretação das palavras e dos fatos. Por exemplo, o costume, ou seja, o país onde nós nascemos, o estado onde nós crescemos, a educação que nós recebemos, seja familiar ou a educação formal, os professores, o colégio que nós estudamos, se era um colégio católico, se era um colégio público, se era um colégio particular, os nossos amigos, tudo isso faz parte da nossa formação e, por consequência, faz parte dos nossos filtros quando nós estamos interpretando determinado tema. Então, nesse sentido, via de regra, nós aplicamos os nossos filtros, trazendo para a nossa escuta filtros tais como a herança familiar, religiosa, a classe social, o país, e terminamos por interpretar, muitas das vezes, entendendo o que sequer foi dito. Então nós terminamos projetando a nossa interpretação e até os nossos desejos, os nossos anseios, o nosso egoísmo no outro, como se ele estivesse dizendo algo que muitas das vezes sequer foi dito. Então, basicamente, o que nós terminamos escutando é o nosso próprio eu, e não efetivamente o que o outro tem para nos dizer. O ideal seria que, primeiramente, nós nos despojasse dos nossos conceitos, dos nossos pré-conceitos, tivesse uma quietude nos nossos pensamentos, para que nós pudéssemos ouvir realmente e escutar realmente o que se está tentando se transmitir. Nós ouvimos muitas palavras, e as palavras, elas são símbolos. Nem sempre a palavra representa exatamente o que se quer dizer. Muitas das vezes um interpreta uma palavra de uma forma e outro tem outro tipo de interpretação. E a palavra tanto é que ela é um símbolo, por exemplo, a palavra oceano. A palavra oceano representa o oceano, não é o oceano. E muitas das vezes uma pessoa com os seus costumes interpreta coisas diversas do que realmente representa para o outro. Por exemplo, Deus, Pai. Alguns que tiveram experiências ruins com o Pai podem interpretar essa palavra, ter um sentimento com relação a essa palavra que nem sempre retrata efetivamente o que o outro quis dizer. Então, quando nós ouvimos, muitas das vezes nós ouvimos o que nós queremos ouvir e não o que realmente foi dito. Somos tendenciosos a ouvir somente o que nos agrada, o que nos interessa, o que nos satisfaz, o que atinge os nossos objetivos. Muitas das vezes não é incomum conversarmos com pessoas que antes da gente terminar a nossa fala, não conseguimos nem expressar a nossa ideia e a pessoa já está respondendo. Às vezes, começa a falar junto com a gente. Não é incomum nos dias de hoje. E por vários aspectos, por ansiedade, por preconceito, às vezes por falta de humildade. E muitas das vezes essa interpretação ela vem traduzindo, ela vem julgando, ela vem concordando ou discordando, ela vem às vezes se protegendo, pensando às vezes na resposta que vai dar, tecendo opiniões. Já se perceberam que às vezes a gente está ouvindo e a gente está pensando no que vamos responder? Já temos às vezes uma opinião formada e não conseguimos ouvir o que o outro tem a dizer. E esta maneira de ouvir, de escutar,
ela muitas das vezes nos leva a perder a oportunidade de nos relacionar com o outro. Nós sabemos muito pouco sobre ele, ou quase nada. Só que muitas das vezes a nossa falta de humildade tira uma oportunidade de aprendizado. Quando alguém diz o que nós não queremos ouvir, muitas das vezes ficamos bravos, irritados. Dificilmente temos humildade para ouvir o que o outro está dizendo e mudar. Sendo que, olha só, fazendo uma analogia simples, se nós estivermos indo a um destino, usando um GPS, um Waze, em determinado momento nós percebermos que estamos no caminho errado, nós vamos insistir? Não, não vamos. E às vezes em assuntos bem mais relevantes, que diz a respeito a um relacionamento familiar, um relacionamento social, um relacionamento de trabalho, nós, por falta de humildade ou às vezes por egocentrismo, nós deixamos de ouvir o que o outro tem a dizer. O ato de falar, ele só vai atingir o seu objetivo, que é a comunicação, se nós tivermos a condição de transmitir a mensagem. Para isso tem um emitente, tem o canal, tem o código, tem o receptor. Não vou me estender nesse assunto porque é um assunto bastante vasto. Mas a partir do momento que nós nos fechamos, parece... Já viu o ditado que a gente fala? Será que eu estou falando grego? Será que eu estou falando com a parede? Mas qual é o fato relevante nesse sentido? Nós não conseguimos nos despojar dos nossos preconceitos, escutar e ouvir efetivamente o que o outro está nos dizendo. Quando nós apenas escutamos, nós estamos projetando a nossa maneira de pensar. E fica praticamente impossível de estabelecer uma comunicação eficaz. Ao passo que quando nós colocamos atenção e até uma certa empatia em ouvir o outro, as coisas passam a ficar bem mais fácil nos relacionamentos. Nós temos que ouvir com o coração, com a mente, para que nós consigamos nos comunicar e construir um entendimento entre duas ou mais pessoas. A nossa escuta, como dito anteriormente, o ideal é que primeiro a gente silencie a nossa mente, sem julgar, sem comparar se está certo, se está errado. Vamos ouvir primeiro, simplesmente ouvir. Quem fala nem sempre quer uma resposta. Muitas das vezes a pessoa apenas está fazendo um desabafo. Só que nós, com a nossa maneira ansiosa de ser, muitas das vezes já vamos respondendo, já vamos colocar o nosso conceito de vida, as nossas experiências, e muitas das vezes como algo certo, acabado, e querendo convencer o outro de que o nosso ponto de vista está correto. Com base em quê que podemos afirmar que estamos certo ou errado? Para isso, para que nós consigamos ter uma escuta mais imparcial, nós precisamos estar desarmados, precisamos esvaziar a nossa mente, colocar os nossos conceitos apartadamente, ouvir, porque qual o prejuízo que nós temos em ouvir o outro? Ao passo que ao falar, muitas das vezes nós terminamos por causar prejuízos, às vezes irreparáveis. É claro que a maneira que o outro fala, ela é importante, ninguém gosta de ser maltratado, é importante que o outro saiba como falar, que seja assertivo, que não seja agressivo, que não fale no momento de raiva, de ira, até para corrigir os filhos. Às vezes o filho vem contar algo que não é adequado, porém a maneira que nós nos comportamos ao responder os filhos, às vezes é o suficiente para ele se fechar e deixar de falar os assuntos importantes da vida dele para a gente. Isso se aplica ao cônjuge, ao pai, ao amigo, enfim. É um conceito bastante atual e deixo aqui a reflexão. Será realmente que nós ouvimos ou apenas escutamos? Tenham todos uma excelente tarde.